Alegre possui diversas esculturas em pontos tradicionais da cidade. Mas será que todas essas esculturas estão instaladas nos locais apropriados? Esta é a questão norteadora do projeto de lei do vereador Bernardino Vendrúsculo, tema do programa Com a Câmara na Cidade de hoje. Vereador, fale um pouco sobre o projeto. Então, esta obra de arte, esta escultura, este monumento, aqui no gasômetro, né, é uma prova inequívoca de que nós precisamos regrar as instalações dessas esculturas, então, em Porto Alegre. Vejam vocês que nós estamos aqui numa área pública, foi instalado esse equipamento, não teve autorização da Câmara de Vereadores, e essa é uma questão que nós precisamos comentar, porque não é praxe, não há necessidade hoje. Hoje tão somente o licenciamento lá feito pela SMAN, onde um técnico da SMAN autoriza, a obra é instalada. Vejam vocês o seguinte, se este local, se a destinação desta área tivesse partido de uma vontade do prefeito para um outro objetivo, teria que passar este processo, ou este projeto, pela Câmara de Vereadores. Aí está a grande questão. Quer dizer, o prefeito, para dar destino a uma área pública, um destino diferente, ele precisa da autorização da Câmara de Vereadores. No entanto, para se instalar esta obra de arte, aqui não foi preciso ou não passou pela Câmara de Vereadores. É aí que está o foco principal do nosso projeto. Quando se pretender dar destino a uma área pública, tanto faz se é uma vontade do prefeito ou uma vontade de entidades artísticas para dar um destino diferente à área, que ela deva passar pela Câmara de Vereadores. Eu pergunto, esta obra de arte tem alguma coisa a ver com o ambiente? Qual é a finalidade, qual é o objetivo, o que homenageia estas toneladas de ferro aqui enferrujando? Quem é que vai cuidar? É uma outra questão. Quem é que vai cuidar, quem é que vai dar manutenção a esta obra de arte? Não vou entrar no mérito do artista, nem tampouco que foi a Bienal. Nós precisamos questionar, nós precisamos trazer para o debate essas questões. Esse comportamento, este costume da cidade em dar esta autonomia a certos segmentos é que nós precisamos debater. Vejam vocês o seguinte, aqui uma obra, um local, me permite mostrar aqui, ó. Olha aqui o gasômetro, né? Uma área nobre de Porto Alegre, sem utilidade nenhuma aqui agora. Aqui está interditado, não tem uso, não tem... Isso aqui só denigre a imagem, a paisagem de Porto Alegre. Este local aqui ao lado do gasômetro, é um dos locais mais belo, tradicional de Porto Alegre. Então não é impossível nós aceitarmos que se instale aqui esta escultura, que com todo respeito, esta aqui, os artistas me desculpem, os escultores me desculpem. O que está fazendo? Qual é o benefício que traz para a cidade esta obra? Nada, absolutamente nada. Só traz desconforto, porque está aqui há não sei quanto tempo, foi instalado em 2005, agora está interditado, ninguém faz nada, fica aqui essas toneladas de ferro aqui. E um dia, se porventura, e não dá para descartar a possibilidade disso aqui cair, acontecer um desastre aqui. Esta é outra questão que precisa ser levantada, registrada. E nós, quando entendemos que, quando vemos uma obra de arte, nós queremos ver arte, nós queremos ver beleza, nós queremos admirar, mas admirar o quê aqui? Então, me desculpem, mas aqui está uma prova inequívoca de que nós precisamos enfrentar este costume, este comportamento que se vê aqui em Porto Alegre, de repente, de certos segmentos da sociedade resolvem por bem fazer uma obra de arte, uma escultura e instalar aonde bem entendem. Essa é a questão principal do nosso projeto. Como é que as pessoas podem colaborar? Olha, o nosso site é www.vereadorbernardino.com.br ou entrar diretamente no site da Câmara de Vereadores, vai ao nosso site,
O telefone é 3220-4296, 3220-4296. Nós estamos sempre à disposição. Olha, não tem para contribuir, para construir, nós estamos sempre de braços abertos. Quando um projeto tem a participação da sociedade, ele vai atender, a tendência é ele ter um aproveitamento maior, uma aceitação maior, né? Por outro lado, precisa ser dito, nós também trabalhamos muito no projeto com o incentivo à adoção das obras de artes, a adoção dos monumentos. O poder público, que é o responsável, não está tendo condições de dar esta manutenção. Por outro lado, também não é justo as entidades, as pessoas receberem ou fazerem essas homenagens e não assumirem o ônus da manutenção. Eu acho que chegou na hora de nós reavaliarmos isso. Não vejo também com bons olhos esses monumentos, essas esculturas que são dadas, vamos dizer assim, um ênfase maior ou só no momento da inauguração. Todo mundo vai lá, bate palma, fazem discurso e esquecem, passam os anos e aí nós estamos vendo lá somente escombros. Então eu acho que não é certo isso. Quem quem recebe uma homenagem com uma escultura, tem que viver ela, tem que anualmente, enfim, nas datas comemorativas, nas datas que celebram aquela situação toda ali, enfim, tem que ter vida, tem que ter continuidade. Na medida em que nós permitirmos e facilitarmos o poder privado de adotar obras, em contrapartida fazerem a publicidade da empresa, enfim, no segmento, nós vamos estar fazendo um trabalho compartilhado. E veja só, uma obra conservada vai valorizar o artista, vai valorizar o homenageado e valoriza quem cuidou, quem adotou. Então não tem por que nós não enfrentarmos isso. Mas não pode ter muita burocracia, não pode ser muita... As empresas precisam ter incentivo para isso. E o incentivo que eu digo é ter oportunidade de fazer e ser facilitado. Existem muitas obras de arte neste tipo de situação, em locais impróprios, em situação de degradação hoje em Porto Alegre? Muitas, a maioria delas... E muitas obras de artes são obras que merecem, vamos dizer assim, todas merecem o nosso respeito, mas tem umas que têm importância maior, né? Não adianta, a gente tem que também ser sinceros aí. E estão em locais inadequados. No passado, quando houve a instalação, quando houve a construção, ela tinha uma relação com o ambiente, hoje não tem mais. Esse monumento foi idealizado pela comunidade metodista nos anos 50 e foi projetado e idealizado para ficar, inclusive, dentro do pátio de uma igreja. Mas ficou grande demais. Vê a altura que ele ficou e como não se tinha onde colocá-lo, na época, o então estudante de Direito, hoje aposentado, ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Fagundes, procurou os gestores, a Prefeitura de Porto Alegre, e obteve autorização para que ele fosse instalado junto ao Parque da Redenção. Porque nesta época, foi em 1956, faziam 250 anos do nascimento de John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista no Brasil. Não tem como negar que as obras de artes, os monumentos, as esculturas, enfim, colocados nas praças públicas de Porto Alegre estão da forma que está essa aqui, né? Isso tudo se justifica, por exemplo, a nossa proposta, que é de incentivar a adoção das obras por entidades que se dispuserem a fazer. Eu, por outro lado, defendo a ideia de que quem propõe a obra de arte, quem propõe a homenagem, quem propõe a escultura, tem que assumir a obrigação de dar a devida manutenção, dar o devido cuidado. Até porque senão não tem sentido. O que nós estamos vendo aqui em Porto Alegre? Que essas homenagens acontecem em dois momentos. Primeiro na aprovação do projeto, depois na instalação, na construção, né, da obra em si. E as entidades também esquecem, né? Então, no nosso entender, quem propõe estas homenagens a pessoas ou entidades, e como é o caso aqui, devem dar continuidade, ou seja, devem dar a devida manutenção, o devido cuidado. O poder público,
que hoje tem a obrigação de dar esta manutenção, não está tendo condições. E esse monumento foi inclusive idealizado e realizado, feito por um artista, professor Romano Reif, e colocado aqui em 1956. Na oportunidade, quem fez a entrega à prefeitura foi o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Dr. Pessoa de Brum. E hoje nos dói, se sente muito olhar e ver o estado que ele se encontra, totalmente dilapidado por vândalos. E nós sentimos, como comunidade metodista, o estado que está, e nos propomos, inclusive, a custear a sua restauração e sua instalação, desde que ele seja removido daqui para um outro local, onde ele possa ter uma outra visibilidade, inclusive durante 24 horas. Procuramos o vereador Bernardino, que está tratando desse assunto, a quem parabenizamos, inclusive, pela ideia e iniciativa, e nós faremos que seja colocado, se possível, dentro da nossa antiga Praça do Portão, hoje a Praça Conde de Porto Alegre, em frente à Catedral Metodista do Estado do Rio Grande do Sul, porque este que era para ser o único monumento na América do Sul, nós nos propomos a restaurá-lo para que ele volte a ser o único monumento a John Wesley, fundador do metodismo, dentro de toda a América do Sul. Esta escultura, esta obra de arte, esta homenagem, vamos dizer assim, aos metodistas, que segundo os representantes é o único monumento da América do Sul, precisa receber um tratamento urgente, e nós estamos muito confiantes agora com o novo secretário lá da SMAN, o nosso companheiro Záquia. E, por outro lado, a Igreja Metodista está disposta a assumir a transferência, o custo de transferência e a manutenção desta obra que homenageia o fundador do metodismo, que é John Wesley. É uma ideia da própria entidade cuidar do seu monumento. Então, o poder público fica desincumbido de dar o devido cuidado, até porque não está tendo condições de dar esse cuidado. Não adianta nós tentar fugir, não vamos fugir da realidade, né? Mas também reconhecemos as dificuldades do poder público, né? É difícil, nós temos muitos monumentos em Porto Alegre, né? E eu acho que quando a entidade quer assumir, nada melhor, e nós trabalhamos nesta linha de defender a ideia de que quem propõe, né, a homenagem assuma os ônus da manutenção destas obras de arte, dessas esculturas, enfim, desses monumentos. No caso específico desse monumento a John Wesley, acreditamos que em frente à Catedral Metodista, frente à Praça Conde de Porto Alegre, ele tem mais condições de ser vigiado, porque tem empresas em frente que funcionam 24 horas, então facilmente terão acesso à Guarda Municipal ou Brigada Militar quando ele for atacado por vândalos, como aqui o foi. E ninguém sabe quem foi aqui, né? Quando ele veio para cá em 56, nós tínhamos uma outra cidade. Hoje ele está aqui escondido ao pé de um viaduto, onde praticamente ninguém passa, né? Lá sim, lá teria bastante visibilidade, porque trata-se da própria Duque de Caxias. Em seguida temos viadutos, João Pessoa e as ruas adjacentes, onde circulam bastante gente. Esta obra, aqui precisamos fazer um registro da sua conservação. Está bem conservado. Passou um longo tempo sem uma mão, né? Roubaram a mão, roubaram o laço, a espora, a adaga, enfim, levaram, e posteriormente recebeu então a restauração. Esse monumento está bem conservado. Qual é a nossa proposta aqui? Que esse monumento, que é um monumento chamado Gaúcho Oriental, esse monumento foi doado, essa escultura foi doada pela colônia uruguaia quando do centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. O artista, o escultor aí é um artista uruguaio chamado Escalada. Qual é a nossa proposta aqui então? Este monumento ficou deslocado com a construção do viaduto aqui na ponta da Redenção. Poucas pessoas conseguem visualizá-lo, né? É um monumento lindo que, a nosso ver, salvo o maior juízo, deveria ficar num local mais visível,
de fácil visitação pública, não que aqui não seja de fácil, só que ele está deslocado, ele está escondido. Nós temos o viaduto, né, uma pista rápida aqui, dificilmente as pessoas visualizam, a não ser quem está aqui caminhando, né? A nossa ideia é que esse monumento fosse lá para o Parque da Harmonia. Eu acho que tem muito mais a ver lá no Parque da Harmonia hoje. A nossa vontade seria que estes monumentos, essas obras de artes, elas tivessem uma relação com o ambiente. Claro, vão abrir uma discussão, mas vereador entende de obra de arte? Não, não é isso, não é isso. Só que nós achamos o seguinte, é na Câmara de Vereadores que está representada toda a sociedade, inclusive o segmento artístico. Então está na hora de nós nos organizarmos, sabermos quem é que serão ou quem será os nossos representantes. Tanto faz na Câmara de Vereadores, com os deputados, senadores, governador, presidente da República, né? Bem, nós queríamos trazer, em primeiro lugar, na Câmara de Vereadores, a aprovação, porque nós estamos dando destino diferente a uma área pública. Ponto. E queremos defender a tese de que a obra tem que ter uma relação com o ambiente. Tem que ter uma relação com o ambiente, né? E evidentemente que tem assuntos que eu, como vereador, e os demais colegas vereadores trabalham assim, aqueles assuntos que nós não dominamos, o que nós fazemos? Nós vamos buscar na sociedade a orientação. Não existe vereador que entende de tributo, de cultura regional gaúcha, de obras de artes, de todos os assuntos que nós discutimos ali. Nós nos assessoramos, ou o nosso departamento, o nosso gabinete, ou a bancada, assessoria técnica, jurídica, e vamos buscar na sociedade organizada a orientação. Então, não há como, de repente, nós não podermos questionar estas obras, essas esculturas, com responsabilidade, porque quando nós não temos a informação ou a formação necessária, nós vamos buscar na sociedade. Afinal de contas, nós somos representantes da sociedade. E eu acho que aí nós vamos, com certeza absoluta, dar um destaque maior, um respeito maior aos artistas, aos escultores, porque também não é justo nós aceitarmos o que está ocorrendo hoje. Porque o artista faz uma obra de arte, vende, ou doa, ou fim, né? Não vem o caso aqui agora, e depois ele vê a sua obra ficando ao longo dos anos sofrendo deterioração, sem a conservação devida. Então, quer dizer, todos nós vamos ganhar com isso. A sociedade ganha, os artistas, né, os escultores, enfim, quem trabalha com obra de arte, né? Com certeza absoluta, todos nós que eu digo, a sociedade, todos vamos ganhar. Uma obra feita de ferro, né, sem nunca receber o tratamento nenhum, né, deu para ver na base dela ali, está toda enferrujada, é uma questão de tempo, vai cair, né, está localizada aqui no final da Ipiranga, é uma obra que pretende faz uma referência aos mortos do período de recessão. Espero que faça esse registro a todos os mortos, né, que houveram mortos de ambos os lados, vamos dizer assim, mas de qualquer sorte é outra obra que num primeiro momento querem, vamos dizer assim, fazer uma referência, uma homenagem à memória de quem morreu, mas me desculpem, é um desrespeito, porque não há conservação, não está havendo a conservação devida. O artista chama de Cubo Cor, tá? Bienal de 1997, colocado numa área pública. É o típico da obra de arte que eu não tenho argumentos. Eu sinceramente, aí eu vou ficar fazendo crítica exageradamente aos
escultores. E não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos discutir sim as obras de arte. Mas esta é a campeã. Esta é a campeã. Não diz nada, é um cubo. Essa cor mais azulada e mais roxa aqui é pichação. Ela era toda vermelha ou encarnada, como queiram, né? E eu não tenho palavras, né? As pessoas que estão assistindo, com certeza têm o mesmo sentimento, né? Dizer o que dessa obra? O que ela representa? Eu não sei. É exatamente isso que nós queremos discutir também. Aí nós já falamos no decorrer do nosso trabalho aqui, mostrando algumas esculturas, alguns monumentos. Nós precisamos discutir as obras de artes instaladas em áreas públicas de Porto Alegre. Eu estou convencido que o nosso projeto, que já está tramitando há praticamente 2 anos, merece reparo, precisamos mudar, mas ainda estou aguardando a participação da sociedade, das entidades de classe, dos artistas, porque nós, com isso, vamos valorizar sim os artistas. Artista, aqueles que fazem arte que represente alguma coisa, né? Para nós. Me desculpe, mas eu fico quase que impossibilitado de fazer qualquer comentário mais a respeito desta obra que aqui está. Por que não ter uma legenda ali para dizer, olha, isso aqui significa, por que eu preciso ficar sofrendo aqui para ficar, o que o artista quis dizer com isso? Vamos combinar. Não está certo isso. E a obra tem que ter uma relação com o ambiente. E tem que ser uma obra que não fique interditada. Isso aqui faz 4, 5 anos que está interditado. Quando você visita os locais, o que você faz primeiro? Visita as obras de artes, os monumentos. Isso conta a história da cidade, conta a história, enfim. Não há dúvida disso, a importância é muito grande. Agora, tem que dar a conservação, tem que manter. Isto aqui, este exemplo aqui é um exemplo que é negativo. Altamente negativo, não é positivo. E até porque, se nós formos aqui, eu insisto, este ambiente é um dos locais mais privilegiados, mais conhecido, mais destacado de Porto Alegre. Então nós temos que ter coisas boas aqui, coisas que a gente possa apresentar. Não assim, escondido, fecharam aqui, interditaram, porque está com risco de cair, já se sabe de vários acidentes que aconteceram aqui, quer dizer, então, resumindo, vou bater na tecla, do jeito que está não dá para ficar. Eu não sabia que isso aqui era a obra que pretendem os artistas fazer homenagem às nossas cuias. Eu jamais imaginei que tivesse essa pretensão. Sempre pensei que isso aqui fosse alguma coisa que ligasse aí o câncer de mama, coisa assim. Não estou falando, tu está rindo, mas eu estou falando a verdade, era o meu sentimento. Poucas pessoas sabem ainda que esta escultura, este monumento aqui, homenageia as nossas cuias. E aqui, antes de mais nada, eu quero fazer fazer uma reclamação aí ao MTG. O MTG, que é tão rígido com a indumentária, que não pode entrar lá no galpão com uma bombacha, a não ser que tenha tanto centímetro aqui, tanto dali, o lencinho pode ser assim assado. Aqui se acovardou quando deveria ter feito um questionamento já desde o início. Lamentavelmente, a direção do MTG se silenciou a esta escultura que pretende homenagear a nossas cuias aqui, logo aqui no Parque da Harmonia. Talvez no início do programa, quando nós abrimos, aqueles que estão assistindo tenham ficado meio resistente com a nossa tese. Agora talvez as pessoas possam entender melhor a nossa pretensão, que é colaborar. Não é este projeto, a nossa pretensão não é contra um artista, contra um escultor, enfim, não. Nós queremos com certeza valorizar o próprio profissional. Agora, aqui então, vocês agora já sabem quais são as nossas intenções. O nosso projeto, eu mesmo reconheço que o projeto que eu protocolei lá há 2 anos atrás, ele merece reparo, porque a gente foi debatendo e eu não sou daqueles que acho que só o que eu penso que é certo, né? A gente propõe, vai para a chuva, se molha, vai para o debate, leva a crítica, e foi o que aconteceu comigo.
levei muita crítica mesmo, tá? E muitos elogios de grandes autoridades do segmento artístico, do segmento da cultura. Na medida em que nós conseguirmos disciplinar regrar como se permitir a instalação desses equipamentos em áreas públicas, nós vamos estar valorizando inclusive os artistas, né? Vou voltar a dizer, então, nosso foco principal, nossa vontade é fazer com que, assim como o prefeito precisa de autorização da Câmara de Vereador para dar destino diferente a uma área pública, também os artistas, também aqueles que pretendem fazer as esculturas em área pública, possam pedir ou devam pedir então autorização à Câmara de Vereador para usar aquela área para instalar aquele equipamento. É uma questão lógica. E por outro lado, fazer com que a obra tenha uma certa relação com a sociedade, com a cidade, com o ambiente, né? Alguém pode dizer assim, mas os vereadores vão avaliar a obra de arte. Não, não é isso, não é isso. Não se preocupem que nós não vamos cercear a arte, não é isso. Nós vamos disciplinar e todos nós seremos valorizados, a cidade será ficará mais bonita, as entidades que quiserem adotar as obras farão com mais tranquilidade, serão com mais facilidade. O que nós não podemos dizer que as entidades podem adotar obras de artes e impor uma burocracia que as pessoas e as entidades desanimam num primeiro momento, né? Então é isso que nós queremos, agradecer aos que ficaram nos assistindo até esse momento, e que, como disse, não nos queiram mal, nós queremos contribuir